A história mundial conhece muitos impérios, mas poucos foram baseados na cultura nômade a cavalo. Hoje falaremos sobre o trágico fim do último estado dos nômades, Dzungaria. O nome Dzungaria vem do mongol Dzungar, mão esquerda ou ala esquerda. Genghis Khan dividiu a Mongólia em ala esquerda e ala direita para governar. Geograficamente, Dzungaria situava-se nas regiões ocidentais da Mongólia moderna e no norte de Xinjiang. Na história, desempenhou um papel notável e trágico. Os Dzungares tentaram unir a Mongólia e restaurar seu status de grande potência, mas perderam a guerra contra o Império Qing, após o que parte do povo morreu e outra parte se dispersou. Os Dzungares são os Oirates, ou Oirates negros, Kalmyks, um grande grupo de tribos mongóis que se separou no início do século XIV e rapidamente migrou para o oeste. Eles lutaram contra o Império Qing, a Rússia e tribos das estepes, fundando 3 kanatos: Dzungaria, o Kanato Kalmyk e o Kanato Kossuth. O maior rival de Dzungaria foi o Império Manchu Chinês Qing, que após conquistar as terras chinesas, voltou sua atenção para o vizinho ocidental. O Império Qing tentou eliminar Dzungaria do jogo, usando seu enorme potencial humano e recursos. Isso marcou o início de um conflito trágico. Antes disso, os Dzungares ocuparam o Turquestão Oriental, controlando rotas comerciais e derrotando cazaques e kirguizes do Tian Shan. Os Dzungares controlavam importantes rotas comerciais e expandiam seus territórios, tornando-se uma força significativa na Ásia Central. Sua influência se estendia do deserto de Gobi até o território entre os rios Volga e Don, abrangendo vastas áreas de estepes e planícies. Após a derrota, parte dos Dzungares ficou conhecida na história como os Kalmuks, dispersos por amplos territórios e preservando sua cultura. Dzungaria tornou-se o último estado dos nômades, cuja história é um exemplo da luta e tragédia dos povos nômades. Hoje, a memória dos Dzungares vive nas crônicas históricas e na cultura dos povos mongóis. A história de Dzungaria nos ensina a valorizar a diversidade cultural e a lembrar as lições do passado. Os Dzungares forçaram o reconhecimento de sua soberania, devastaram o vale de Fergana e subjugaram as ricas cidades da Ásia Central, Sairan, Tashkent, Shimkent e Taraz. No início do século XVIII, os Dzungares atacaram fortalezas russas na Sibéria do Sul, destruíram-nas e interromperam a expansão do Império Russo para o leste. Os Dzungares conquistaram o Tibete e deixaram seu exército lá, mas logo foram derrotados pelo exército do Império Qing. Os chineses invadiram Dzungaria, mas os Dzungares venceram, mantendo seus territórios contra o avanço chinês. A chave para o sucesso dos Dzungares foi o amplo uso de armas de fogo, o que aumentou significativamente seu potencial militar. Ao capturar uma caravana russa com prisioneiros, alguns suecos da Batalha de Poltava foram encontrados na Dzungaria, um dos quais era mestre em fundição de canhões. Um sueco chamado Johann Gustav Renati e um fugitivo siberiano estabeleceram a produção em massa de canhões e morteiros na Dzungaria. Graças à ajuda deles, o Kanato alcançou sucessos militares inéditos, utilizando regras europeias de combate e disparos com mosquetes. O sueco ganhou liberdade, e os Dzungares conquistaram vitórias sobre cazaques e kirguizes do Tian Shan graças aos novos conhecimentos militares. Os Dzungares aprenderam a combinar a astúcia e a fúria mongóis com as inovações militares europeias modernas. Segundo dados Dzungares, no início da década de 1740, eles possuíam vários milhares de armas leves transportadas por camelos. Armas pesadas e morteiros eram contados em dezenas, criando um poderoso potencial de artilharia para o Kanato. Ao som de grandes tambores e gritos de guerra, os Dzungares avançavam para a batalha, demonstrando seu poder e disciplina. Os Dzungares entravam em combate, atordoando kirguizes, cazaques e cossacos russos não acostumados a isso. Seus canhões troavam tanto que parecia que o céu caía sobre a terra. O fim da Dzungaria chegou inesperadamente. Após a Terceira Guerra com o Império Qing, começou uma luta pelo trono na Dzungaria, enfraquecendo o estado. As tropas Qing cercaram Dzungaria com um anel de 500 mil guerreiros. Sua tática, suprimir pelo número, desta vez teve sucesso. Começou o extermínio. Os soldados Qing matavam todos que encontravam, capturando vilarejos um após o outro e deixando para trás apenas cinzas. Dzungaria foi devastada. Até 90% da população morreu, faleceu de fome e doenças ou abandonou a terra natal. As estradas de Dzungaria estavam cobertas de cadáveres. Os rios ficaram vermelhos de sangue. O ar estava cheio de fumaça das tendas em chamas. Na luta pela herança de Dzungaria, os cazaques e kirguizes se envolveram ativamente buscando conquistar as terras abandonadas.
No período de 1753 a 1755, os cazaques capturaram mais de 10.000 famílias de Ili e Emil. Nos anos de 1757 a 1758, os batirs cazaques atacaram os calmucos do Altai. Especialmente famosos foram os batirs Naiman Koksal Barak e Kipchak Koshkarbai, que vingaram os calmucos pelos ataques e pela derrota do destacamento de Amursana e Abilai. Em 1754, os batirs cazaques, atravessando o Irtish, invadiram o Altai montanhoso e mongol, espalhando medo e capturando meninos, mulheres e gado. Os kirguizes de Alai, liderados por Kubaturbi, tomaram o vale de Talas, enquanto os Seri-Bagish ocuparam as cabeceiras dos rios Chu e Issyk-Kul ao mesmo tempo. No período de 1757 a 1758, a Dzungaria, o último império dos nômades, foi completamente destruída. O historiador chinês Wei Yuan, que viveu entre 1794 e 1857, escreveu que a população dos Dzungares, em 1755, era de no mínimo 200.000 tendas. O historiador russo Skobelev acreditava que, com uma média de 4,5 pessoas por tenda, a população dzungar chegava a cerca de 900.000. As perdas dos dzungares podem ser apresentadas assim. Os derbets, que apoiaram os chineses e não participaram das revoltas, totalizaram cerca de 150.000 pessoas, ou 20%. Na Sibéria, no norte da Mongólia e no Alto Altai, cerca de 60.000 dzungares sobreviveram, e na própria Dzungaria cerca de 40.000. Cazaques e kirguizes levaram em cativeiro cerca de 100.000 dzungares, enquanto cerca de 200.000 morreram de fome e epidemias de varíola. Mais cerca de 50.000 dzungares morreram em guerras internas e ataques de cazaques e kirguizes. Se somarmos todas as perdas e subtrairmos do total de 900.000, podemos entender a quantidade de dzungares destruídos pelas tropas Qin. O povo calmuca vivia tempos difíceis. As autoridades czaristas aumentavam a pressão, confiscando terras no Volga para o desenvolvimento agrícola, o que gerava sentimentos antirrussos entre os calmucos. Em 1771, a maior parte dos calmucos, cerca de 170.000 dos 230.000, liderados por Ubashi Noyon, realizou a fuga Torgut, ou Marcha da Poeira. O caminho deles atravessava todo o atual Cazaquistão até Dzungaria. No caminho, os calmucos eram constantemente atacados pelos cazaques, o que era agravado pela fome, doenças e dificuldades da travessia. Como resultado dos ataques e das duras provações, pelo menos 100.000 pessoas entre os fugitivos morreram. Os sobreviventes foram aceitos pelas autoridades Qing e assentados nas antigas terras de Dzungaria. Algum tempo depois, parte dos refugiados, insatisfeita com os altos impostos e o pesado serviço obrigatório, tentou retornar à Rússia, mas poucos conseguiram. A guarda fronteiriça Qing capturava os fugitivos, e a Rússia não recebia bem o retorno. Hoje, os descendentes dos Dzungares, que uma vez criaram um enorme império das estepes, vivem na Calmúquia, nas Aimegs ocidentais da Mongólia, no norte da região autônoma uigur de Xinjiang, na China, e na província de Qinghai, perto do lago Kukunor.